Olá, vamos continuando nessa lição do André Luiz, o cientista espiritual, que descreveu pelo Chico tanta coisa para as nossas reflexões. Eu estou trazendo só o que eu chamo de a parte de ciência que o André trouxe, que são centenas e centenas de coisas para as nossas análises, estudo, por isso que o André Luiz precisa ser estudado. E a lição de hoje, eu vou falar sobre o que ele chama obsessão ainda telepática, ainda continuando a obsessão telepática, mas ele vai pegar o caso do assistente Barcelos, é um psiquiatra. Ele vai narrar isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Você vai encontrar essa lição dele nesse livro Obreiros da Vida Eterna. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a página. O Brilho da Vida, a página 36 e 37. Na página 36 e 37 você vê. Aí ele vai dizendo assim: o assistente Marcelo, benfeitor espiritual também ligado à psiquiatria sobre um novo prisma, como hoje o próprio André chama psiquiatria iluminada, traz ao mesmo modo importantes ponderações sobre a influência de encarnados entre si, encarnados com encarnados. Refere a necessidade de esclarecimento do homem perante os seus próprios companheiros no plano evolutivo. Olha como é que o André escreve nessa lição. Ele diz que o Marcelo vai explicar, que é o psiquiatra. No círculo das recordações, imprecisas a se transduzirem por simpatias e antipatias, vemos a passagem de obsessões transferidas ao corpo carnal, onde, em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres, fugindo uns dos outros pelos laços da consanguinidade ou dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Ele nem tem consciência que está sendo perseguidor ou verdugo. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposas e esposas, parentes e irmãos, resulta dos choques sucessivos da subconsciência, conduzida a recapitulações retificadora do pretérito distante. Congregado de novo na luta expiatório-reparadoras, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e a ter na tela mental, dentro de si mesmo, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado contornos obscuro da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente feridos por complexidade de inferioridade. Ele está chamando a atenção, olha o que é o Marcelo. Marcelo ressalta ainda que o encarnado nessa condição é um forte candidato à loucura, porque não sabe explicar as recordações imprecisas que brota do passado no presente e não consta também com auxílio de psiquiatras e neurologistas, muito preso ainda às convenções da medicina ortodoxa. Segundo crê, falta água viva da compreensão, a luz mental de que revela e estranha paciência e tolerância em favor da redenção própria. Ele está dizendo o seguinte, que nós temos, às vezes, imagine, está armazenado lá no nosso perispírito, que o próprio André Luiz usa o termo corpo causal, ou às vezes está lá armazenado no inconsciente passado, como o Jorge André usava esse termo. E ele às vezes, isso velhos inimigos, velhos desafetos se encontram, às vezes, no próprio lar, às vezes entre esposo, filhos, parentes ali, e às vezes relembra coisas do passado, alguma coisa que o outro fez que é como se acordasse reminiscências passadas, como se fosse um gatilho
para acordar informações que nós temos armazenadas. E ele não sabe entender isto, e isto também é difícil da compreensão da psiquiatria, da neurologia com a visão eminentemente ortodoxa e material. Ela não vai entender, não traz a discussão do espírito, o entendimento do espírito, para compreender essa informação que está armazenada. Ele diz, quantos casos de antipatia contra nós ensina o Áureos, vai falando isso no livro, ainda no domínio da mediunidade. Ele diz, o remédio mais eficaz é a fraternidade operante. Por isso mesmo, o Cristo aconselhava a amar os adversários, auxiliar os outros que nos perseguem, com oração àqueles que nos caluniam. Então você veja quantas coisas aí para fazer. Às vezes ele está chamando, que você tem isso em muitos lares. Em muitos lares, quando o Evangelho de Jesus não é discutido, estudado, exemplificado, ou pelo menos é feito o Evangelho no lar, que é um dos caminhos de nós ir pavimentando a nossa estrada na direção de Deus. Porque todos nós trazemos ainda armazenado no nosso perispírito informações que precisa ser educada, informações que precisa ser transmutada, sair na direção do ódio para a direção do amor, na direção de antipatia, na direção da simpatia. E isso só com a prática diária do Evangelho do Cristo nós vamos fazer essas modificações. Que Deus te guarde, boa sorte e reflita sobre essa lição, obsessão telepática, no caso dado por esse Bacelli, esse assistente psiquiatra que está nos informando dessa armazenação. Nós fazemos a própria obsessão telepática entre nós, porque trazemos informações armazenadas lá no nosso inconsciente passado, o arcaico. Até o próximo encontro nosso.